Boa tarde, irmãos. Irmãos das redes sociais, né? Temos agora tem o YouTube também agora, né? Além da Spotify, do Facebook, vocês podem assistir quando não puderem vir, certo? Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. Para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Agora nós temos o Natal e o Luar quer dar uma cesta melhorzinha para esses irmãos necessitados, né, dona Noela? Então a gente pede a doação de mantimentos, né? A gente também tem doces e guloseimas e brinquedos, mas o mantimento é uma coisa muito importante, né, gente? Então o Lar agradece. Hoje será a nossa última terça-feira de atividades. Quinta-feira, desculpa. Teremos à noite também atividades, mas depois só vamos retornar na terça-feira, no dia 6/1, certo? Então que todos fiquem bem protegidos e amparados até essa data. Vamos então fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa harmonização, elevando o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que sejamos receptivos ao tratamento. Então convido todos que me acompanhem nessa harmonização, certo, irmãos? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A porta é estreita. 3. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, como há poucos que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvarão? E ele respondeu: vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta pedindo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossa praça pública. E ele responderá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão um lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas 13, 23 a 30. Que assim seja. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente,
a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimento tuas saudades amigas e beneficia aqueles que sofrem, sejam mais físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos do reino do Senhor, derramai as graças e a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem livres da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Agora vamos ouvir a nossa irmã Eliane, que vai fazer a palestra para nós hoje. Seja bem-vinda. Boa tarde, irmãozinhos, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos também das redes sociais, que possamos estar todos com muita paz, muita luz no nosso coração, energias boas e positivas, né? Para que a gente possa aqui trocar essas energias, né? Que bom estarmos todos juntos, reunidos, cuidando do nosso espírito, né? Que maravilha! Que Jesus possa nos abençoar nessa tarde tão quente, né? E olha só que o verão nem chegou ainda, né? Mas está tudo bom, tudo no seu lugar. Estamos aqui, né? Então, isto é muito importante para todos nós. Irmãos, nós vamos falar sobre o assunto, o tema alternativo. Sempre, todos os meses, nos dão, né, o capítulo para que a gente possa falar, né, conversar, e um tema alternativo. Então, eu resolvi fazer o tema alternativo porque vai falar de quem? De alguém que está quase fazendo aniversário, que é Jesus. Então, nós vamos, assim, começar, né, dizendo que mais um ano está chegando ao final, né? Mais um ano que está terminando, né? E a gente, Jesus, né? Dia 25 de dezembro, aqui no nosso planeta, né? Planeta Terra, nós festejamos, né? O nascimento de Jesus, ou seja, o aniversário de Jesus. Temos, né, como todos os anos as coisas vão, né, acontecendo, nesta época, o que nós vemos, irmãos? Organizações, né, como a irmã falou aqui, de doações, de presentes, né, e arrumamos a nossa casa, né, enfeitamos, colocamos lá os brilhos, né, as lâmpadas, né, e colocamos lá a nossa árvore de Natal, o tão conhecido pinheirinho, né, que na minha época, bem antigamente, o pinheirinho era natural. O meu pai ia no mato, assim, né, e cortava, né, aquele galho, então era a nossa árvore. E aí no finalzinho assim do Natal a árvore já estava sequinha, né? Mas hoje a gente já tem um respeito pela árvore, né? Pela natureza, né? Pelo menos a gente tem que ter. Então a gente já vai lá, compra, né? Faz aquelas arrumações todas ali, né? Os enfeitezinhos e tudo. Colocamos ali, né? Os nossos enfeites. E os adultos, as crianças, irmãos, inspiradas, né? Pelos adultos, levadas pelos pensamentos e ideias dos adultos, começam a escrever as suas cartinhas de Natal. Para quem? O Papai Noel. Um personagem que surge aí nesta data, e a gente diz assim: o que o Papai Noel tem a ver com o nascimento de Jesus?
E aí a gente pega assim, se pensando, né? São ilusões, muita gente diz, né? E a gente, as pessoas, nós no caso, precisamos viver na ilusão, né? Muitas pessoas dizem, né? Inclusive eu já pensei assim. E a gente pensa, irmãos, esta correria, todos nós podemos assistir quando nós saímos daqui, principalmente nos últimos dias, né? A gente chega numa loja, as pessoas se empurrando, aquela loucura, atrás de um presente, nem se cumprimentam. Às vezes, se puder sair, passar na frente de uma fila, porque hoje em dia tudo é fila, né? Passam. E às vezes a gente se pega olhando assim e pensando, todos esses preparos que a gente faz, a começar pela nossa casa, né? Eu sempre gosto de brincar assim, que às vezes a gente leva o ano todo, né? Tentando fazer as coisas e vai deixando para lá, vai deixando para lá. E aí, perto do Natal, a gente faz uma correria para limpar tudo, e no dia do Natal a gente está exausta. E aí eu digo assim, calma pessoal, não é a vigilância sanitária que vem nos visitar, é Jesus, com toda a sua simplicidade, humildade. Calma. Então a gente fica pensando assim, irmãos, Jesus, esta correria, esta coisa que a gente não tem mais tempo e bota na cabecinha das crianças, né? Qual é o presente que tu vai querer? O que tu quer? Ai, o pai vai fazer o possível e o impossível para te dar. Eu tenho que dar, porque na minha época eu não tive tal coisa, eu não quero que o meu filho fique sem aquilo que eu não tive um dia. E a gente fica pensando, irmãos, será que esta é a verdadeira comemoração que nós estamos fazendo para um aniversariante que no dia do seu aniversário, por incrível que pareça, é o menos lembrado, se não é lembrado? Será que esta preparação que nós estamos fazendo para esta festa tão bonita, onde as pessoas se sentem sensibilizadas, graças a Deus todos querem ajudar. A irmã falou aqui, né, na cesta básica. Aí não vamos esquecer, agora sábado nós temos a nossa festa, né? Festa para nós entregarmos os presentes, o alimento, né? Mas irmãos, é uma festa de luz. E a gente já parou para pensar se nós estamos nos preparando para o aniversário de nascimento de Jesus? Acho que não. Muitas vezes nós nem paramos para pensar. E agora que está pertinho, a semana que vem, quarta-feira será a véspera, quinta-feira que vem será o dia 25 de dezembro, tão esperado, aniversário de Jesus. Mas quem é Jesus? Se nós nem ao menos falamos para as crianças que é o aniversário de Jesus, o que a gente fala? O Papai Noel vai chegar, as lojas estão cheias, shoppings, né? Tudo é bonito, irmãos, tudo é lindo, é maravilhoso. Será que nós não temos que começar a refletir sobre essa ilusão que nós estamos tendo? É bonito? É. Mas nós temos que começar a refletir, irmãos. Será que nós estamos falando para as nossas crianças que o dia 25, dia de Natal, é o nascimento de uma pessoa, de um ser iluminado que esteve e está conosco todos os dias do ano, não só no final do ano, no Natal? Será que nós paramos para olhar nos olhos das nossas crianças e explicar um pouquinho da vida de Jesus? Ou será que nós só falamos no Papai Noel, no presente, fazendo com que essas crianças tenham aquela expectativa de ganhar aquilo que elas querem, que elas
na cabecinha delas, o Papai Noel pode dar. Outra ilusão que se cria na cabeça das crianças. Porque como é que a gente vai explicar que o Papai Noel traz presente? Pede, escreve a tua cartinha. E aí a frustração, quando a criança não ganha aquilo que ela pediu, e o pai simplesmente não pôde, mas não conversou, não quis conversar, não quis dizer que não ia dar. Mas vamos ver se o Papai Noel dá. E aí o Papai Noel é que leva toda a glória, a fama de Jesus, que é o aniversariante. Vamos refletir, irmãos. Já está mais do que na hora. E as coisas luxuosas que a gente apresenta no Natal tem que ser uma ceia linda e maravilhosa, competindo muitas vezes entre os familiares. Tu vai fazer o peru? Vai fazer o chester? Tu vai fazer uma galinha? O que tu vai fazer? Eu vou fazer a ceia tal. Irmãos, isto é o que menos interessa para esse Espírito magnífico que tudo provê para cada um de nós, a quem nós pedimos socorro o ano todo, e muitas vezes a gente diz: não tive o que eu queria, Jesus não lembrou de mim, porque Ele só manda aquilo que a gente realmente merece e tem necessidade. Muitas coisas, irmãos, que nós pedimos ou que nós negociamos com Jesus, com Deus, nós achamos que é bom para nós, mas não é. Muitas vezes não é o momento da gente receber aquilo, não tem o merecimento. Antigamente, a gente presenteava uma criança quando ela realmente merecia. Eu lembro disso. Nós tínhamos obrigação, responsabilidade de passar, de estudar, não de passar no fim do ano, de estudar. Meu pai e minha mãe nunca disseram: tem que passar. Eles diziam: se tu estiver preparada, tu vai passar. Se tu não estudar, tu vai rodar. E é um ano que tu vai repetir. Então a gente aprendeu assim. Então no fim do ano, que alegria, né? Quando o pai chegava e dizia: tu passou, te esforçou, filha, então nós vamos te dar um presentinho. Aquilo era uma alegria para a gente, porque a gente sabia que a gente tinha se esforçado e que merecia aquele presente. Hoje, irmãos, as coisas mudaram. Talvez até no intuito de dizer, um pai e uma mãe muitas vezes não estão tão presentes, né? Estão trabalhando, cuidando das suas coisas. Muitos terceirizam seus filhos, né? Talvez até para não se sentirem culpados, na maioria das vezes, quase todo dia um filho recebe um presentinho, um brinquedo, né? Então, para ele já não é mais novidade ele ter que se esforçar para receber aquele presentinho que ele quer. Porque se esforce ou não, tendo responsabilidade ou não, ele vai ganhar. É só chorar um pouquinho no ouvido do pai e da mãe, sabe? Por favor, por favor, por favor. Meus netinhos diziam assim quando era pequenininho: por favor, por favor, por favor. Então, o adulto se sensibiliza. Claro! Quem não, né? Aquelas carinhas ali pedindo. Mas, aquilo ali, irmãos, não passa de um teste para nós. Porque a criança, tanto a criança como a espiritualidade, está nos testando para ver se realmente nós somos aptos a dar a educação para os nossos filhos, netos, bisnetos, né? Porque fazer vontade todos nós queremos, mas a gente sabe que não é por aí, porque nós temos uma responsabilidade maior, que não é criar. O seu Fernando sempre dizia assim, criar, até os bichinhos criam, né? Nós temos o quê? Que educar, preparar para a vida. E aquele pai, aquela mãe que levou
irmão, aquela avó, aquela tia, né? Que diz sempre sim, sim, tu quer estar aqui? É fácil? Não estamos preparando para a vida, irmãos. Porque quantos nãos a gente vai ter? Fora da nossa casa, do nosso lar, longe dos nossos pais, de quem nos quer bem. Quantas pessoas nós vamos ter na vida que não vão simpatizar conosco e que não vão fazer aquilo que a gente quer, porque não é bom. Nós não podemos ter tudo nas nossas mãos. Nós não estamos aqui para ter tudo aquilo que a gente quer, embora a gente ache que é bom, mas não é. Deus foi tão perfeito quando nos criou e nos colocou aqui mais de uma vez, que a eterna vai e volta, né? Nosso espírito vai e volta, o corpo morre, daqui a pouco a gente vem num outro corpo, mas o espírito nunca vai morrer. Nós estamos sempre naquela evolução espiritual. Então nós temos que passar para os nossos filhos tudo isso, embora lá atrás eu não tenha tido essa educação, porque as coisas mudaram. Então a gente não pode parar no tempo, né, irmãos? Então é muito frustrante quando uma criança pede algo e a gente não diz para ela que não tem condições, que ela pode ganhar uma outra coisa, um presentinho de menos valor, que ela tem que educar, tem que ter educação com os mais velhos, que ela tem que lembrar de Jesus e ser grata a Jesus, que está sempre ali, todos os dias, acompanhando, dando saúde, dando paz, dando a serenidade, dando tudo aquilo de que ela necessita para que ela possa viver, crescer, viver em sociedade. Esta é a nossa responsabilidade. Por que tanto luxo, tanta coisa que nós não conseguimos nem alcançar? Porque o celular do dia, hoje o celular da moda é um. Quando a gente conseguiu dinheiro para comprar, já não é mais aquele, já veio outro. E assim tudo na nossa vida. Gente, vamos refletir. Isso é comércio. E a gente entra nessa. E a gente corre atrás e a gente está sempre infeliz. Por quê? Porque a gente não consegue ser feliz. Porque a gente não consegue alcançar aquilo que é atualidade, o que é do dia, o que é moda, né, irmãos? E a gente vive infeliz. Por isso estamos vendo tantas pessoas infelizes. Tem tudo, tem saúde, tem um lar, tem tudo, enfim, que um cristão pode desejar. E são pessoas infelizes, pessoas que estão numa deprê, como se diz, né? E nem sabe explicar por quê. São pessoas ingratas. São pessoas que só pensam no material. E o material todo, tudo termina, irmãos. O que vai ficar são as coisas espirituais. Aquilo que a gente passou para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso bisneto, para o nosso sobrinho, para o nosso vizinho. Isso nunca ninguém vai tirar deles. É o respeito, é falar para eles que Jesus foi humilde, é humilde. O seu nascimento foi o maior exemplo de humildade, que ele poderia ter nascido num palácio rodeado de ouro. E onde Jesus nasceu? Como nosso irmão Leonardo diz, a manjedoura é um coxo. É um coxinho, a manjedoura, ali junto com os animais. Foi o maior exemplo de humildade que Jesus deu para todos nós. E ele não andava, a companhia dele eram pessoas simples. Tanto é que quando ele escolheu, né, os 12 que seguiriam com ele, né, os companheiros, foram pescadores humildes. Em
Então, todo esse legado que Jesus nos deixou, não deixou nada escrito. Ele deixou o seu exemplo de simplicidade, humildade, amor, perdão. E é isso que nós temos que buscar, irmãos. Mas como que a gente vai buscar se nem no dia do aniversário dele nós lembramos dele? Será que alguém lembra de fazer uma oração, de bater palma, cantar parabéns para Jesus? Tão esperado Papai Noel, é bonito, a figura é linda. Quem não gosta, né? Só os gremistas, eu acho que aí botam um Papai Noel azul e está tudo bem. Mas o sentido do Natal, nós temos que fazer uma reflexão, irmãos. Onde está a nossa humildade que Jesus nos falou tanto? Aí a gente olha assim, aquela pessoa lá, não vou nem chegar perto, né? Não combina comigo. A gente, né? Jesus, vamos auxiliar, vamos ajudar. Agora, o importante, o bom que eu acho assim, ó, dessa correria toda, não posso mais correr, é tudo no meu tempo, mas que a gente acha bonito é a correria para fazer o bem. Aqui no lar, meu Deus, as médias estão assim, ó, ajudando, fazendo a cestinha, né? Recebendo, lavando as bonequinhas, né? Fazendo vestidinho para as bonequinhas. Gente, tudo isso acontece aqui. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Por isso a gente pede, irmãos, não vamos ficar tristes, achando que nós não temos condições de dar aquele presente que o filho pediu, que o neto pediu. Vamos ensinar para eles. Olha, quem sabe esse ano a gente consiga, né? Olha, fulaninho, tu ganhaste o presente mais lindo que Deus, que Jesus podia te dar, que é a tua vida. Tu estás aqui. Então agora nós vamos ter gratidão, vamos fazer uma oração. Ensinem as crianças a orar, irmãos. Ensinem. Contem a história de Jesus, porque é isso que Jesus quer. Uma criança que ela cresce vendo falar em Jesus, vendo falar em oração, a quem recorrer na hora da dificuldade, reza para o teu anjinho da guarda. Eu lembro da minha netinha, hoje ela está com 21 anos, e eu tenho um quadro, né, do anjo da guarda ali protegendo, e ela, quando ela tinha qualquer dificuldade na escola, alguma coisa que ela dizia, vamos lá no quarto rezar para o anjinho da guarda. Que coisa maravilhosa! Ensinar que se a gente fizer as coisas direitinho, Deus vai nos ajudar sempre. E que nós temos que ter gratidão por Jesus. Jesus, irmãos, ele não tinha sapato, ele andava com uma sandalinha, talvez até de pé descalço, um manto, né, atravessado, e tudo bem. A gente ficou conhecendo os 3 anos que ele andou entre nós, e tem gente que ainda diz assim, ó, quando Jesus vai voltar? E eu digo, mas quando que ele foi? Ele está sempre aqui. Aí lembra, eu tenho tanta pena de Jesus lá no crucifixo, na cruz. Não lembra em Jesus lá naquela cruz, ele já não está mais lá. Ele está no coração de cada um de nós, irmãos. A nossa mente, os nossos pensamentos, nós temos que mudar. Nós temos que mudar, não tem outra. Se a gente ficar parado no tempo, nada para, irmãos. Tudo tem que se... Não vê a pessoa idosa? Não pode parar, tem que estar sempre funcionando. Pilates, exercícios, está na moda. Está na moda. Então, irmãos, eu trouxe já está um tempo, eu ia ficar aqui falando, né? Mas aí ia dar muito calor em todo mundo aí. Então eu trouxe para nós uma reflexão para que todos nós possamos, espero não ter magoado ninguém, porque não é essa a intenção. A intenção é que a gente acorde, que a gente desperte
para que a gente possa se sentir melhor. Ainda tem. Então diz assim, ó, a alegria de servir. Se eu encontrasse uma pessoa e dissesse, nunca tive um momento de felicidade em minha vida, eu lhe diria tranquilo, meu caro, você nunca se inclinou para ajudar alguém. Talvez ele me respondesse, ora vá, vivo fazendo isso por força da profissão. Eu acrescentaria então, talvez seja por isso mesmo, você só se inclina por fora. Sua atitude não é interna, não deita raízes no coração. Você não se inclina como gente para ajudar gente. Exatamente aí está a grande diferença. Sim, o gesto nobre de alguém é inclinar-se para ajudar outro alguém, mas esse tipo de atenção deve ultrapassar o mero sentimento profissional. Ajudar alguém, no sentido mais profundo, é descer até ele para fazê-lo crescer, para torná-lo mais gente. Sempre que nos inclinamos, sempre que buscamos ajudar nosso próximo, em qualquer situação da vida, repetimos o gesto do bom samaritano, de que fala o Evangelho. A mais profunda realização humana é a alegria de servir desinteressadamente. E tem mais, até um copo d'água, um pedaço de pão, doado na generosidade, terá sua recompensa eterna. Passar pela vida distribuindo alegria, confortando os que sofrem, estendendo a mão aos necessitados, é outro segredo para sermos felizes. Faça a experiência, amigo. Tenha certeza de que não se arrependerá. Servir é bom, servir é confortante, servir é gratificante, porque a mais profunda alegria é a alegria de servir. O gesto mais nobre do coração humano, o gesto mais digno de alguém é inclinar-se para ajudar outro alguém. É do padre Roque Schinger. Muito linda, né? Essa reflexão, que cada um de nós, então, possa refletir, possa ter a oportunidade e aproveitar essa oportunidade de inclinar-se um pouquinho, né? Para poder ajudar aquele que muitas vezes está bem do nosso ladinho e a gente não enxerga. Obrigada, irmãos. Fiquem com Deus. Um bom Natal para todo mundo, encarnados e desencarnados. Então, agradecendo as palavras da irmã Iriane, peço que os médios se dirijam às suas salas de trabalho. Irmãos e irmãs que têm tratamento na desobsessão, por gentileza. Equipe do Dr. João Landel. Atendimento fraterno também na equipe.
passe isolado e magnético também na equipe. Alguém que precise de auxílio com alguma ficha? Tem alguém com ficha? Irmãos e irmãs, nesta atmosfera de harmonia e paz, convido a todos para se concentrarem, buscando a serenidade interior, permitindo que a mente se acalme e o coração se abra, para receberem as benesses trazidas pela corrente de luz amiga, potencializando em cada um as energias de saúde física, mental e espiritual, e o puro amor de Deus e de Jesus, e que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido, irmãos e irmãs, vão em paz.